Se eu fosse jovem lá atrás, com 20 anos, eu entraria para artes marciais ou esporte. Cheguei a fazer esporte, então eu jogava handball pra minha cidade. Só que eu sofri muito bullying, porque as equipes achavam que eu era mulher. Então eu entrava em quadra, a quadra inteira gritava sete, viado, e eu era ponta, né? E eu era muito magrinho, minha mão é pequena, então a bola de handball não parava da minha mão. Só que eu era muito garrudo, né? Então o treinador sempre me colocava na defesa e saía, a defesa saía. E eu sofri muito com os veteranos, com bullying, desde rapar a perna, de sabe, me banhar com pasta Colinos e aí queimar a pele. Ou seja, foi tão traumático que eu queria distância de esporte por conta do bullying. E aí depois, somente depois dos 30, ali por 27, 28 anos, aí eu ingressei na capoeira e ali eu aprendi, fiquei durante quase 4 anos, cheguei a dar aula de capoeira num centro de capoeira Angola com meus amigos são tudo filho de mestre, e aí eu aprendi, fui pra Bahia, tive um mestre, também tem um mestre, o mestre René, da Bahia, então eu aprendi bastante e isso me ajudou a ver o mundo com outros olhos, com uma outra lente. Ou seja, eu era muito. Achava que todo mundo tava na boa fé. Eu não entendia a piada, eu não achava que as pessoas tinha aquela malandragem de tirar, de passar o tapete. Eu não conseguia identificar o que era roubo, o que era violência. E quando eu cheguei em Porto Alegre, eu era assaltado demasiadamente. Então sempre eu era assaltado. Eu sou presa fácil, eu não sou alto. Então eu já era miudinho, cabeludo ainda, com brinco. Presa fácil. Então me assaltaram, roubaram celular, já roubaram bicicleta 2 vezes, mão armada, enfim, tudo que você possa imaginar. E aí quando eu fui pra capoeira, ali eu consegui despertar esse outro Ju. Então eu consegui desenvolver a minha virilidade enquanto homem, né? E aí isso me despertou um olhar mais atento, ou seja, quase como motorista que dirige pelo outro também, né? Ele já consegue antecipar qualquer ação do outro motorista que vá cruzar o seu caminho para não causar um acidente. Então, capoeirista, o que eu aprendi e nas vivências, principalmente em Angola, você fica atento. Então, eu andando na rua já fico atento aonde está o perigo, como me impor. Então, nunca mais depois fui assaltado. Então, isso me ajudou bastante, mas foi tarde, né? Então, se hoje eu fosse olhar para trás, certamente eu ia incentivar o meu filho, minha filha, ou se fosse eu ali, eu voltaria para umas artes marciais, karatê, kung fu, jiu-jitsu, alguma coisa assim, porque isso ajudar muito na construção desse masculino saudável, né? Através do esporte, através das artes marciais, através da educação, da cultura, você consegue ter ali um combo perfeito para trabalhar desde a questão da coragem, da inteligência emocional, porque você vai pro ringue, né? Eu ia para as rodas de capoeira, na roda de compra, né, que a gente chama, era guerrilha, porque você tá, para muitos ali, aquele é o único lugar que eles têm para provar que é um palco de voz, né? Aqui é o meu lugar, entendeu? Então, quando ele vem te dar uma rasteira, te dá uma meia-lua, te dá uma te dá uma, sabe, uma saída, é vitorioso para aquela galera que vive a capoeira. E eu era um intruso, né? Um homem branco ali, de olho verdinho, jogando capoeira, todo na malandragem. Então eu aprendi muito, assim, a honrar esse lugar, a ver o poder que ele tem. E eu trago comigo, assim, ó, no coração, a capoeira. E tanto que hoje, né, não jogo capoeira, mas hoje eu já faz 5 anos já, praticamente, que eu acabo treinando boxe, que também me ajudou bastante. Então, toda essa questão de socar um saco de pancada, fazer os jab, gancho, fazer as esquivas, isso me ajudou muito, assim, me ajudou muito a ter uma consciência também do meu corpo, mais do que eu desenvolvi através da dança, mas trouxe um outro tônus, um tônus que trabalha muito mais o lado yang, né, o lado masculino, porque eu sempre estava trabalhando o lado feminino, com a dança, por exemplo, e aí esses esportes que têm uma pegada mais masculina me ajudou muito na construção desse novo homem, né, um homem que não é mais aquele Ju mirrado, que apanhava bastante, que sofria bullying, que era confundido com mulher, mas também não era o Ju todo sensível do teatro, era um outro Ju, que é esse Ju agora, que tem essas energias que se atravessam, né? Então, esporte é essencial, artes marciais é essencial, eu acho fundamental, assim, para construir, até porque quando você tá num esporte, você tem mais permissão para ir pra vida. Porque você não vai ter medo de, por exemplo, cruzar um estado, viajar, cortar o cordão umbilical. Por quê? Porque tu já sobe no ringue. O ringue, eu falo, independente de qualquer um, você tá lá, você tá colocando em xeque tudo que você aprendeu. Então você tá em prova o tempo inteiro. E é saudável, não é uma questão de competição, muito do ego, entendeu? É um lugar onde você aprimora as suas técnicas e aí você vai aprimorando e eu acho isso muito, muito bonito. Eu pratico já esporte, é uma coisa que eu faço de forma amadora, né? Corro desde 2000 e, sei lá, e bolinha, antes de ser hype, e o esporte me ajuda muito nesse sentido. Eu não corro esses campeonatos que tem, até porque senão eu ia à falência, pagar um monte de campeonato que tem aí de corrida. Mas eu corro todo final de semana, corro quase todos os dias.
Faço um pace amador, meio atleta já, porque eu consigo fazer um pace bem, assim, correndo 1 km a 4:30, que é o meu recorde, 4:20, então bem forte e tal. E isso me ajuda, porque a corrida, ela foi essencial para eu não entrar numa depressão profunda. Então, toda vez que eu tava com pensamentos ruminantes, eu ia correr. Quando tava a pandemia, tava tudo fechado, eu ia correr de máscara. Então, e isso nem tinha corrida, não tinha esse hype, mas eu entendia que eu precisava fazer algo para romper os pensamentos ruminantes, pensamentos de querendo tirar minha vida, pensamentos de depressão, sabe, de querer não fazer nada, de ficar na inércia. E como eu estava sozinho, o esporte foi o que me salvou, foi aonde eu me enganchei. Muito mais do que a meditação, entende? Porque a meditação é importante, mas a meditação ela tem caminhos, né? E eu acho que o Osho ele consegue resumir isso muito bem com as técnicas que ele acabou desenvolvendo, que são as meditações ativas do Osho. E o Osho fala nos livros dele que o yoga, o budismo, principalmente o budismo, são umas técnicas mais difíceis, porque é simplesmente você parar e tentar silenciar a mente. E um corpo agitado como o nosso do Ocidente, ele não vai paralisar. Ele vai ficar ruminando. Ou seja, então você precisa ter o quê? Um corpo ativo, ativar esse corpo para ele entrar em catarse, hiperoxigenar seu cérebro, para ele entrar em outro fluxo, para você desconstruir esse corpo, ou seja, desconstruir para essas camadas mais profundas revelarem qual é o motivo daquela dor. E aí você tem os insights. Aí fica muito mais fácil entrar numa meditação. E se eu vou observar no yoga, a gente faz o quê? A gente pratica o asana primeiro, para depois ir para os pranayamas, para a posição de sukhasana, que nem eu estou aqui na posição de sukhasana. E aqui eu preparo para poder entrar nos pranayamas, que são as respirações, para entrar em estado de meditação. Ou seja, eu trabalho o corpo vem antes, eu movimento aqui, embaralho esse danado, isso vai emanar energia, eu vou aqui romper esses pensamentos flutuantes que vão entrar e sair, e aí depois eu estou muito mais pronto para entrar numa meditação. Então perceba, o esporte, principalmente a corrida, e isso já é até comprovado, já vi algumas pesquisas sobre, que a corrida ela faz esse papel de meditação. O cérebro ele vai desligando ali, você vai focando. Você olha numa linha do horizonte, você foca, e eu fiz isso muito. Eu olhava assim, eu olhava todas as coisas que eu queria conquistar, e eu olhava no final do túnel lá, né? Eu tô na praia, então eu olhava lá e falava, vou chegar até lá, vou chegar até lá, vou chegar até lá, vou chegar até lá. E isso me ajudou muito, porque além de eu estar criando outros caminhos neurais, e aqui entra dentro da plasticidade, né, a neuroplasticidade, porque o que acontece? O rio, quando a erosão, já viu a erosão? Quando a erosão vem, ela faz um vinco na terra seca, e aquele vinco, quando a água escorre, ela vai passar pelo aquele vinco. Basicamente é isso. Então imagina que a nossa história vem com esses vincos, eu contei agora. Falei sobre as crenças que eu carregava, os bullying, a questão da educação, eu não gostava de estudar porque eu apanhava na escola, eu cheguei a apanhar de professor, tipo, o professor puxar minha orelha, eu apanhava dos colegas, eu no esporte apanhei pra caramba quando era adolescente. Então, o que eu fiz? Eu criei uma linha neural ali que aquilo é perigo, é alerta. Então, o que eu fui buscando? Vou buscar outros caminhos. Só que isso é dolorido, porque é como se eu tivesse com a enxada e a picareta fazendo tudo de novo. E aí isso cansa, dá trabalho. Porque é mais fácil eu seguir naquilo que já está trilhado. E tem muitas pessoas que acabam ficando nisso o resto da vida na mesma trilha, certo? Por isso que eu gosto de mudar de ambientes, né? Mudei de casa, muda daqui, muda de ambiente, vai aprender outra coisa nova. E isso você vai trabalhando o teu cérebro e vai criando outras sinapses neurais e vai criando isso, como se fala, né? No caso, a neuroplasticidade. E é possível sim você mudar a forma de pensar, quebrar algumas crenças. Eu tinha crença de escassez. Hoje já vejo que isso já é um pouco inexistente. Não quer dizer que não exista, porque aquele caminho está lá. Então é fácil chegar perto dele. Tem crenças de, eu não sou merecedor? Tem, existe ainda, ela está aqui. Então eu estou caminhando aqui, eu estou vendo ela aqui, mas eu estou construindo isso daqui. Então percebe que o esporte, estudar outra língua, fazer uma faculdade, estou criando outros caminhos. Ou seja, eu estou quebrando essas crenças que foram construídas lá atrás por questões sociais, por questões de educação, por questões até de data, né, de outra época. Então observa que essa é a minha história, o meu repertório. Então se você está escutando esse vídeo tem 20 anos, ou tem até mais de 30, ou até 40, ou até a minha idade, não tenha medo de procurar coisas novas e criar outros caminhos, né? Então